E aí galera sensacional, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Na aula de hoje eu falarei um pouco sobre o quentismo, que são as primeiras manifestações literárias no período colonial. Este período literário vai de 1500 até 1601, quando começará o Barroco. Ainda não é possível falar sobre estética literária, porque não existe autor, não existe leitor e não existe uma obra produzida aqui. Na verdade, ao chegar ao Brasil, os portugueses encontram uma sociedade totalmente ágrafa. Portanto, do ponto de vista da historiografia francesa, nós vivíamos ainda na pré-história. A história propriamente dita só começa quando a escrita está ali. No caso da civilização europeia, relacionada à criação da escrita pelos sumérios. Aqui no Brasil, os índios ainda não dominavam a escrita, portanto, era uma sociedade ainda pré-histórica, ok? Dito isto para vocês, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico desse período daqui. Em primeiro lugar, vale lembrar que estávamos vivendo o período das grandes navegações e que no ano de 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. 2 anos depois, em 1494, ocorre o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado entre Portugal e Espanha, dividindo aí o Novo Mundo entre duas potências da época. Em 1498, Vasco da Gama descobre um novo caminho para as Índias, e isso é um grande feito para os portugueses. Inclusive, Luís Vaz de Camões escreverá os Lusíadas louvando este feito de Vasco da Gama. E em 1500, a esquadra de Cabral chega ao Brasil. Na verdade, em 22 de abril de 1500, os portugueses chegam ao Brasil e existe um verdadeiro choque cultural e com isso um processo de aculturação e uma imposição, inclusive, de hábitos culturais, como por exemplo a religião, vestir roupas, alguns hábitos alimentares, isso de uma forma impositiva, ok? Falado um pouco sobre esse contexto histórico, agora eu quero mostrar para vocês algumas características desse período. Algumas características são, é uma literatura de formação. O que é que isso significa dizer? Há uma preocupação em relação aos jesuítas criarem uma formação para o colonizador, para os colonos, para os índios, certo? Então há essa preocupação com a formação. E ao mesmo tempo uma cultura de informação. E quem faz isso são os cronistas. Os cronistas, eles vão desenvolver muito texto, uma forte produção para que os europeus fiquem sabendo o que está acontecendo aqui nesse novo mundo. Além disso, vale lembrar do eurocentrismo. Os portugueses acreditavam que os europeus eram superiores a todos os outros povos e dessa maneira iam impor a sua cultura, a sua fé, a religião e assim sucessivamente. E uma forte influência da religião. A Igreja Católica é um poder realmente paralelo aqui ao Estado. Então, vale lembrar disso. Sobre autores e obras, vale salientar que a primeira é Pero Vaz de Caminha com a sua carta. E essa carta basicamente vai falar sobre as riquezas da natureza. Há uma preocupação mercantilista o tempo inteiro em falar que aqui existe ouro e existe prata. Há um trecho da carta em que, por exemplo, alguns índios são levados para a nau Capitânia e eles apontam para o colar do Capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, e apontam para a terra como quem queria dizer que ali havia ouro, porque o colar dele era de ouro. Havia castiçais, então eles apontavam para os castiçais e apontavam para a terra, como quem queria dizer que na terra havia prata. Claro que isso é uma visão do escritor, do autor. Então, embora seja basicamente uma produção
documental, ele se aproxima muito de, por exemplo, os Lusíadas e da ideia que estava sendo produzida nesse período, que era do Renascimento clássico. Então, nesse período na Europa estava ocorrendo o Renascimento clássico com Leonardo da Vinci, com Donatello, Michelangelo, Rafael. Então, essa galera estava produzindo lá na Europa e acabava influenciando esses autores daqui. Por isso que se fala em uma determinada literatura, por isso que você estuda na escola o quentismo como estética literária também, porque há uma certa influência disso. Vale lembrar de um outro autor aqui. Claro que existem vários e aqui é apenas para despertar o conhecimento em vocês. Por exemplo, Pero Lopes de Souza, que eu acabei não citando aqui, para que esse vídeo ficasse mais dinâmico. E Pero Magalhães de Gandavo, que na sua obra dizia que não existia nem L, nem R, nem F no alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, não existia lei, não existia rei e não existia fé. Observe o eurocentrismo aqui como essa característica. Hans-Staden, que falava muito sobre rituais de antropofagia também. Olha, essa figura daqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, essa figura aqui, por exemplo, você observa que é exatamente Hans-Staden falando um pouco sobre essa construção aí, esse ritual de antropofagia. Beleza? E ele foi preso, Hans-Staden era um alemão, ele viveu preso aqui e ele seria sacrificado, ele participaria desse ritual de antropofagia, os índios iriam comer Hans-Staden, certo? E por último, José de Anchieta. José de Anchieta, ele é incrível porque ele produz um dicionário do Tupi-Guarani, a considerada primeira gramática. Ele produz aí obras de teatro muito relacionadas a, por exemplo, Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Então ele se inspira muito em Gil Vicente para produzir esse tipo de texto. Sensacional. Galera, vale lembrar uma outra característica aqui, que são os poemas de José de Anchieta. Ele também faz vários poemas, como por exemplo Santa Inês, que é um poema que ele faz aí. Ok? Um forte abraço, espero que você tenha entendido um pouco sobre o quentismo, espero que tenha gostado deste vídeo. Até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.